Chegamos, senhoras e senhores. Olha, o programa de hoje promete, hein? Estou ao lado, mais uma vez, de Letícia Sena. Olá, pessoal. Tudo bem, Lê? Tudo bem. Como é que foi o final de semana? Foi excelente. É sempre uma alegria começar a semana aqui com você. Já aproveita para dar like, para se inscrever aqui, comentar bastante. A gente veio... Nossa, a gente... Qual a festa junina, gente? Par de vasos hoje, né? Ainda... Festa junina é só em junho. Pois é, a gente antecipou. E a gente não já tá foi no combinado, clima. tá, gente? Antes que vocês... Até porque o nosso convidado de hoje, além de muito especial, ele entende do assunto, então... Vamos perguntar pra ele o que ele acha. Não sei se vale a pena, afinal de contas, está parecendo um casal de festa junina. Olha, mas a gente vai falar aqui sobre a história do Cauã Raymond e da Bela Campos, que a Via já antecipou. A gente vai já também falar sobre esse assunto, debater os bastidores da novela Vale Tudo. Afinal de contas, esse assunto está repercutindo bastante desde hoje mais cedo. A gente também vai falar sobre o caso Eliane Giardini. Eu conversei com exclusividade com o advogado da Eliane, o Dr. Leonardo Antonelli, sempre querido, muito competente. Ele explicou sobre essa decisão que foi tomada no Supremo Tribunal Federal em relação àquele risco que ela estava correndo, junto com outros atores como Cristiano Torlone, Malvino Salvador, Reinaldo Gianecchini, por conta do que a gente chama popularmente de pejotização. É quando o artista, ele emite ali uma nota fiscal com prestação de serviço e a Receita Federal teria entendido que isso tudo poderia ser um caminho para sonegar impostos. E aí, olha, a Eliane foi a que mais, vamos dizer, ficou na mira por conta do valor altíssimo da multa. A gente vai explicar já para vocês, mas assim, 3,5 milhões de reais, só que teve uma reviravolta nessa história. A gente vai contar os detalhes para vocês já, porque eu conversei com exclusividade com o doutor. E vamos falar também de Daniela Beirute, que deu uma entrevista pro Meio Mensagem super legal. Tem Ney Matogrosso também, que falou com o caderno Ela, do Jornal o Globo. Enfim, a gente dá espaço também para o trabalho dos nossos colegas que entrevistam, fazem boas entrevistas aí nos outros veículos e a gente repercute aqui no nosso painel. É isso. Agora vamos apresentar o nosso super convidado. É uma alegria receber ele, que é uma referência no mercado da moda, construiu a maior agência e também é responsável por cuidar dos sonhos de tantos brasileiros e brasileiras que querem brilhar, não só no Brasil, mas fora. A gente tem a alegria de receber, eu vou falar o nome que todo mundo chama carinhosamente, Dando Way. Tudo bem, Dando? Olha, é o Anderson, porque é tão chique seu nome, Dando. É chiquérrimo. Baumgartner, é isso? É isso, Baumgartner. É como Obrigado por estar aqui com a gente, uma alegria te receber. Gente, a alegria é minha estar aqui nesse programa tão legal de vocês, esse título tão importante que eu conheço há tantos anos. E eu tomara que eu consiga suprir as expectativas, assim, porque... Olha, nos bastidores a gente já sentiu que vai rolar. É muito assunto interessante para o meu estar no meio de todos esses... Não, mas você é um... Inclusive, quero dizer que, assim, achei sensacional. A gente vai falar sobre o seu livro também, porque eu achei de uma riqueza a jornada que você tem para chegar ao livro ali em 2023. E o que você continua fazendo hoje com a sua agência, que me despertou muita curiosidade. Que bom. De detalhes, sobretudo dessa coisa que a gente falou um pouco antes de começar, que é o sonho. O valor que o sonho tem na vida das pessoas, porque muita gente sonha. Quero ser influenciador. Quero ser apresentador. Quero ser modelo. Quero ser... Calma. Exige tanta coisa e você é um cara que realizou os seus sonhos, Sim. Mas também ajuda muita gente a realizar os dela. Com certeza, com certeza. Que bom que nós sonhamos, né? Porque foi através dos meus sonhos que eu cheguei até aqui. Acredito que vocês também, enfim. Porém, viver do próprio sonho é um privilégio. Você começou exatamente que ano foi? Foi nos anos 90 ali? Não, eu cheguei em São Paulo em 98. Com a cara e com a coragem. Janeiro de 98, tô até hoje. Vim... Antes de mais nada, uma curiosidade. Sim. Por que Dando e por que Way? Como é essa parada do Dando e do Sabe Way? que Dando é desde criança, né? Eu nem sei. As pessoas me perguntam e eu não sei responder. Eu não sei se vem de Anderson, de andando, Tá. É a única explicação que eu tenho. Como eu sou um adotado, eu não tenho muita referência da minha infância, então eu não sei. Já vim da minha família biológica com esse apelido de Dando. Claro que tem um monte de piada, né? Cresci ouvindo piada. Sim, dando que se recebe, vai lá dando. Sério? Mas é um apelido que eu trago como se fosse meu nome. Isso, super querido mesmo. E o Way? É da história do caminho, do inglês, ou não tem... Exatamente isso. Eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo numa agência francesa chamada Marilyn, que é uma agência que tem em Nova York, Paris, e em 98 abriu aqui em São Paulo. Eu trabalhei 9 anos nessa agência. Trabalhando com as modelos, carreira de modelo, eu vi o quão importante aliás, não só de modelo, como de quem quer ser influenciador, ator, atriz, apresentador,
sempre tem uma direção, né? Sem direção, eu acho que o sucesso ele pode ser muito curto, por mais que tu tenha talento para qualquer coisa que tu faça. Então eu entendi que o meu papel nessa profissão que eu escolhi é dirigir, é direcionar. A gente precisa direcionar esses talentos para que eles tenham sucesso. Não só no Brasil, no caso das modelos, como internacional também. Direcionar como, o que é? Tu pegar uma menina crua, que chegou de uma cidade de 2.000 habitantes, nunca colocou um salto alto no pé. Aí daqui a pouco essa menina, meses ou anos depois, ela tá em Paris, desfilando para alta costura, para nomes internacionais gigantescos. Então, é um contraste muito grande da realidade que ela tinha para onde ela vai. Então, o nosso trabalho é direcioná-la. Por isso que vem o nome de Way. Way de caminho, direção, para essa direção, para esse caminho. Eu até quero perguntar daqui a pouco. A gente tem muito assunto aqui, gente. Mas tem uma conexão, eu não sei se foi uma coincidência da vida aí. Runway é a parada do Diabo Veste Prada 2. Diabo Veste Prada, que vai ter o 2. A agência de que Meryl Streep tem essa coisa do caminho. Aí eu falei, aí tem essa pauta pra falar. Eu falei, gente, é mesmo, né? Tem esse way aí. É que Runway vem de passarela, né? Tu acredita que é a primeira vez que eu tô fazendo essa associação? Essa associação? É, na hora que eu tava preparando a pauta, Olha. eu falei, gente, tem uma conexão aqui. E aí eu falei, aí eu até escrevi, ó, Runway e Dando Way. Aí eu falei, cara, essa coisa do caminho, da passarela. Então é isso. Eu te juro que foi a primeira vez que eu tô falando sobre Baldi, isso, olha, Matheus. É sério, de Runway eu nunca tinha... Enfim, a gente vai colocado. conversar sobre, inclusive, quero saber a sua opinião sobre essa volta aí do elenco, né? Desse filme, pra mim, que é icônico, que eu sou fã de Meryl Streep. Não, eu de todo o também, elenco. eu também. E eu sou fã da Anna Wintour também, que foi a Nossa, inspiração do maravilhosa. filme. Então, minha musa inspiradora é... As pessoas falam mal, mas ela é a mulher mais importante que tem nesse business, com certeza. Eu quero... E é isso que eu acho que você tem propriedade pra comentar isso aqui com a gente. Mas a gente tá falando de nomes que você acompanha, como Alessandra Ambrosio, Carol Trentini, Marlon Teixeira, Fernanda Tavares. Aham. São muitos nomes relevantes, sem contar o agenciamento de estrelas, que tem Thiago York, Tata Werneck. É que tem a Way Model e a Way Star, né, Matheus? Então, tipo, eu trabalho há 27 anos com modelos. E eu trabalho com celebridades há 8. Que eu abri a agência, um braço da Way Model, que chama Way Star, por conta do Paulo Gustavo, que é meu grande amigo. E ele, junto com ele me trouxe essa ideia de abrir a Way Star, que era para cuidar dele e da Mônica Martelli. Isso que eu ia perguntar. É porque eu vi, a Mônica também tá, a Aline Moraes Sim. e o Paulo André. O Paulo André, que a gente fala, é o PA do O BBB. PA, né? o PA. Agora, olha só. Ele, então, foi o primeiro agenciado. Foi o Paulo Gustavo e a Mônica, sim. Mas por quê? O que ele sentia de demanda do mercado? Qual que era o ensejo ali, a vontade? Tá bom, Dando, vai lá, faz essa agência, agencia a gente. Por quê? Porque, assim, o Paulo Gustavo era um apaixonado por moda, né? Não sei se todo mundo sabe disso, mas ele era... Eu sabia que ele tinha algumas coisas bem Não, chiques e ele era elegantes. apaixonado por moda. Inclusive, eu vim agora, né? Eu tava no Rio de Janeiro, na exposição dele, que tá em Niterói. Que tem vários looks icônicos dele, que ele usou, enfim. Que tu olha e tu lembra dele com aquela roupa, enfim. Ele era apaixonado por moda. Quando nós viramos amigos... Isso foi quando que vocês viraram amigos? eu acho que em 2013, por aí, nós ficamos muito amigos. Eu e o Paulo, a gente foi... Como? Me conta, curiosidade. Meu irmão é fotógrafo, Tá. Fábio Bartelt, que é casado com a minha modelo Carol Trentini, então tudo meio casado. E o Paulo Gustavo ficou sabendo que o Fábio era um fotógrafo muito importante, muito talentoso. E um dia ele pegou o contato do Paulo com a Fiorella Matheus, do Fábio com a Fiorella Matheus, e falou... Eu quero trabalhar com ele, me dá o telefone dele. Mandou um áudio pro Fábio. Falou, oi, Fábio, aqui é Paulo Gustavo, ator. Quero muito fotografar com você. Eu acho você um cara foda. Tarararara. E o Fábio começou esse contato com ele. E um dia, em São Paulo, a gente saiu pra jantar, depois da peça do Paulo Gustavo, que ele nos convidou pra ir na peça. E a gente teve uma conexão imediata na mesa do jantar, assim, eu e ele. A gente trocou o WhatsApp, e dali a gente nunca mais perdeu o contato. Até 2017... Nós éramos só muito amigos, do Thales e tudo, enfim. Só que o Paulo sempre falava, Dando, cuida de mim. Eu queria muito ser agenciado pela Way Model e tarará. Eu falava, Paulo, eu não sei cuidar de celebridade. Eu sei cuidar de... Não é que eu não sabia, eu não estava preparado para cuidar de um grande nome. Gente, o Paulo Gustavo era um nome muito gigante. Muito. Todo mundo viu isso, né, nos últimos anos de vida dele. Inclusive na própria...
morte dele, na passagem dele. Sem sombra de dúvidas. E eu falava, não sei cuidar. E aí um dia a gente fez mas mesmo assim, tinha umas coisas que eu ficava meio... eu falava, Paulo, tu nunca fez uma capa de revista X? Ele falava, não, nunca fiz. Eu falava, gente, que absurdo. O cara é o maior, né, comediante do Brasil, vencedor de... recordista de cinema, teatro. Dele, né? Aí eu ia lá, eu trabalho nesse meio, então eu conheço todo mundo. Eu ia lá e falava, como vocês nunca fizeram uma capa com o Paulo? Aí eu botava ele na capa da revista X que ele queria. E nisso eu comecei a entender que de repente eu poderia somar ali. Aí um dia a gente fez uma viagem de 15 dias para a Europa. Eu, meu marido, Paulo e Thales. E a gente ficou 15 dias lá, e nesses 15 dias ele me convenceu a cuidar dele. Me deu muito vinho. Vamos trabalhar juntos. Então foi numa rodada de vinho, assim, olha, agora você tá se comprometendo palavra a palavra. Foi. Aí de lá a gente fez um FaceTime com a Mônica Martelli, ele me deu o nome de Waystar, e aí a gente fez um FaceTime com a Mônica, ele falou, Mônica, a partir de agora a gente é da Waystar, o Dando vai cuidar da gente. E aí a gente começou ali em 2017, e foi o máximo, assim. O Paulo me trouxe muitos outros presentes além da Mônica, né? Ele me trouxe a Tata Werneck, que eu cuido dela hoje. O próprio Thales, a Déia, a mãe dele. A dona Déia sempre tá na sua casa, vocês sempre se encontram, né? Sempre. É maravilhoso. A Déia enfim, nós fizemos tudo... A gente, sabe aquela coisa de família a gente escolhe? E eu acho que esse se enquadra muito do Paulo Gustavo e família. Uns meninos e tudo, Thales, Juju, todo mundo. Eu vi um vídeo, é muito bonito o vídeo que eu assisti. Quem ficar curioso pode assistir no seu Instagram, tá lá. De uma live, um papo que você teve com ele. São momentos bem fofos, fortes e que mostram uma conexão muito grande, assim. Talvez nem vocês, né? Porque você falou que foi numa mesa, nem vocês entendam por que essa conexão, talvez. Não sei se isso é claro. Mas dá pra sentir. E eu vou te falar uma coisa, assim, o Paulo Gustavo, ele mudou a vida de todo mundo que ele chegou perto. Assim, que ele fez parte. Eu tô falando de verdade. Não, a minha, completamente. Em vários sentidos. Né? Inclusive no Waystar que existe e em vida pessoal também, né? O Paulo me ensinou que se eu e o Urian, a gente quiser ter filhos, a gente pode ter sim. Eu tô falando de mim, né? Fora o Brasil inteiro. Mas de todo mundo, os amigos dele, atores que faziam parte de trabalho com ele ia lá, ele era super justo. Então ele negociava, às vezes, o salário dos amigos nos projetos. Que ele achava que os amigos tinham que ser valorizados, sim. Então, o Paulo Gustavo, ele foi um cometa aqui na Terra, que ele mudou a vida, não só minha, como de todo mundo que ele chegou perto. Assim, é uma coisa muito impressionante. Ele dizia que era ansiedade. Eu falo que era pressa, porque a passagem dele era curta e nem ele sabia. Então ele queria fazer tudo muito rápido e tudo muito com competência. Né? Não tinha nada. Às vezes ele falava, não, eu vou fazer esse projeto, a gente pode fazer, mas assim, a gente fala dele daqui 15 dias. Mentira. No outro dia ele me ligava e falava, então, olha só. Eu falava, mas não é daqui 15 dias? Não, mas vamos fazer agora? Ele não tinha tempo, parece, hoje, olhando pra trás. Mas como que é isso hoje, assim? Você esse amigo com essa conexão, que você tem conexão com a Andréia, Thales, mas Paulo Ricardo foi, eu acho que sempre será lembrado pelo tamanho do talento dele, mas sobretudo pelo que ele foi capaz de modificar em todo o cenário do humor. Não só nas bilheterias do cinema, mas na própria televisão, nas plataformas digitais. Como administrar de uma forma respeitosa, bem-sucedida, esse legado? Eu fico imaginando o tamanho dessa responsabilidade. Você tem, de alguma forma, você carrega com você essa missão? Carrego. Eu e a família, né? Assim, já aconteceram depois da morte dele muitas coisas, assim, de pessoas querendo fazer peça de teatro, passando pela Dona Hermínia, sabe? Usando a personagem. De tudo, assim. As pessoas falam, mas o que tem? Não, gente, ali é dele, sabe? A Dona Hermínia mudou a vida dele, eu recebo até hoje. Semana retrasada, até comentei com a Déia, quando ela foi na minha casa semana passada. Semana retrasada, eu recebi um e-mail de uma mãe falando o quão... Isso assim, semana retrasada, está em 2025. Uma mãe falando o quão o Paulo Gustavo mudou a vida dela e do filho dela. Porque o filho dela é gay, filho dela... Ela não aceitava, ela tinha preconceito com o filho. E a Dona Hermínia
com o Paulo Gustavo. A Dona Hermínia já fez isso na personagem. O Paulo Gustavo na vida pessoal. O quanto eles mudaram. E hoje ela tem uma relação com o filho de mãe e filho. Que é o mínimo que tem que ser feito. Mas a Dona Hermínia e o Paulo Gustavo foram as imagens e os exemplos que essa mãe teve para aceitar o filho, para hoje eles conviverem e ela ser feliz, né? Porque o legado é eterno, então. A gente está falando eterno. De algo que é isso, que vai ser atemporal, né? Então é muito importante. Assim, e fora que existe tanto amor envolvido no nome dele, que eu acho que automaticamente a gente não precisa nem cuidar muito. Os próprios fãs cuidam, as pessoas respeitam. Quem vai falar mal do Paulo Gustavo, gente? Essa pessoa que ele foi maravilhosa, esse fenômeno que ele foi, que mudou tantas vidas. Então, eu acho que não dá muito trabalho pra gente, não. Ter que defender e ter que proteger. Já acontece automático. Perfeito. Esse meio é um meio de muita competição. Qual a dificuldade que você encontrou ali? Como, né, na agência, na empresa? Como que... Fala Das que modelos, tu fala? Lê, é muita competição. São meninas que vêm pra cá muito novinhas. A gente conseguiu mudar. Quando eu comecei em 98, elas podiam começar com 13, 14 anos de idade. Então, tu imagina uma menina de 13 anos, 14 anos, mudando para São Paulo, morando num apartamento com outras meninas, com educação diferente, religião, cultura, tudo, né? E fora que, quantos nãos se levam? Muito mais nãos do que sim, nessa carreira. Nessa e em outras, claro. Mas o começo é muito difícil. A gente mudou isso. Hoje em dia, você pode começar a ser modelo profissional a partir dos 16 anos, que foi uma conquista. Né? Não dá para começar com 13, 14. Então, ali a gente acaba sendo psicólogos, terapeutas, nós somos amigos, nós somos uma extensão da família. Mas eu aprendi que o mais importante é tu trazer essa menina junto com a família dela em contato com a gente ter esse trabalho em conjunto. Porque não dá para uma menina vir para cá, mesmo com 16, 17, 18, 20 anos, e os pais não terem, ou os responsáveis não terem noção de quem somos, o que fazemos, o que essa menina faz. Então, essa instrução e esse dia a dia que a gente convive com essas meninas é o segredo de tudo. A orientação, a direção, como eu falei no começo, né? O porquê que chama Way, porque é esse direcionamento, essa conversa, elas não são... Eu sempre falo que uma modelo minha nunca vai ser sorteada. Igual o programa da Xuxa, que tu jogava as cartas pra cima e pegava uma. Então, essa vai acontecer e as outras todas foram. Que bacana. Nunca. A gente vai abrir cada carta. A gente vai ler cada história pra saber o que essa menina faz, quem ela é. Principalmente no mundo de hoje, com todas as mudanças que tiveram, né? Com a internet, que hoje o lifestyle, as pessoas querem saber quem tu é. O que a Letícia faz? O que ela gosta? Qual o teu lifestyle? O que tu... Até pra saber se eu me identifico contigo ou não. E elas, principalmente, porque elas vendem um produto que eu posso olhar e falar, eu gosto desse produto, seja essa camisa xadrez que tu tá. Eu gosto desse produto. Mas hoje as redes fazem eu chegar em ti. Quem é a Letícia? O que ela faz no dia a dia dela? Total. Né? Aí, se eu for descobrir quem tu é, chegar lá nas tuas redes e ver que o teu lifestyle não combina com o meu, eu não vou comprar essa camisa. Porque, psicologicamente, tu representa essa camisa. Então, eu não sei se eu quero me associar à pessoa que tu é, que não combina comigo. Então, essa orientação é essencial. Sempre foi, né? Sim. Mas hoje, mais do que nunca. Sensacional. Isso tá aqui nesse livro? Você acha que a gente, ao ler, vai se deparar com a sua trajetória ensinando também esses princípios, valores importantes para seguir uma caminhada de sucesso? Esse livro, a gente tem aqui depoimentos de Xuxa, a apresentação feita pela própria Mônica Martelli, tem Leandro Carnal, Carol Trentini falando, Tata Werneck, ou seja, é mais do que ser um bom profissional, competente. Tem tanta gente querido, que né? poderia estar aí também, que não tinha espaço para todo mundo. Esse livro, Matheus, eu acho que ele é nada mais do que... A minha intenção dele foi o seguinte. Eu sempre busquei contar a minha história de vida para as pessoas de uma forma muito leve. Porque eu acho que eu cresci uma coisa de que não queria que as pessoas tivessem pena. Sabe? Tipo, ai, coitado. Uhum. Oh, meu Deus, passou por isso. Ai, meu... Então, eu sempre evitava isso. Então, eu sempre... Mas desde novinho? Desde novinho. Eu acabei criando essa casca para que as pessoas não tivessem pena de mim. Hoje, né, com muito terapeutizado, eu acho que eu tinha um pouco de vergonha.
A criança, né? Não eu Sim, hoje sim. dando adulto. Sim, Mas a sim. criança tinha vergonha de ser órfã, de ter perdido os pais, de ter passado... Sabe? Vergonha? Eu não sei por quê. Mas eu acho que a criança não queria ser diferente Mas você se do reconhece amiguinho. com quantos anos esse pensamento, quando você Com volta 10 anos, eu perdi minha mãe biológica e meu pai biológico. em acidente? A minha mãe, sim, acidente doméstico, numa máquina de lavar roupa, eletrocutada. E meu pai, no mesmo ano, eles já não moravam mais juntos, de câncer. Uhum. Então, foi morte no mesmo ano, com mortes diferentes. E ali, eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos, morando com um irmão mais velho, biológico, que, quando a minha mãe morreu, ele levou uma namorada para dentro da casa da minha mãe, e que morava lá, eu e ele. E essa namorada veio com... Ela era mais velha, ele tinha 18 anos, ela era mais velha. Ela tinha 3 filhas e um outro casamento. Enfim, resumindo, eu acabei saindo do meu quarto, que eu tinha na casa da minha mãe, para dormir na sala, porque essas meninas foram pro quarto. Nossa. Eu comecei a cuidar dessas meninas, então eu trocava fralda, eu fazia comida para elas, eu era uma babá ali. Tive que sair da escola para cuidar dessas meninas. Então, muita coisa ruim aconteceu ali. E o meu colega de sala, Fábio, que nós éramos amigos de escola, me adotou. Porque ele chegou em casa e falou: mãe, sabe aquele meu amigo? Sei, então, ele não tá indo mais pra aula, porque tiraram ele da escola porque ele tem que cuidar de criança, ele não pode mais sair pra brincar, ele... E aí, essa mãe, que é minha mãe hoje, foi lá e me resgatou. Então, eu fui pra casa deles e nunca mais voltei. Então, o livro... Assim, eu tô contando resumidamente pra vocês, mas quando eu virei adulto, né, que eu contava para algumas pessoas a história, e também meio receoso de contar, até porque depois, eu e o Fábio, a gente é parecido até fisicamente, eu e meu irmão. Então, assim, até porque eu não queria que as pessoas falassem: mas então vocês não são irmãos de verdade. Não, nós somos irmãos de verdade, sim. Não é porque não temos o mesmo sangue que não somos irmãos. Então, para não ouvir isso, a gente já nem contava a história. Era irmãos e ponto. E a gente tem a mesma idade, né? Porque a gente tava na mesma sala, lembra? Caramba. E aí, eu sempre coloquei eu 1 ano mais velho. Então, se nós tínhamos 15, eu falava que eu tinha 16 e ele 15. Só que hoje em dia eu falo: não, se a gente tivesse que mentir, eu ia Jogar o pra menos. pra menos, tá? Não tem essa, não. Certinho. E aí, poucas pessoas que a gente ia contando, o Paulo Gustavo, de novo, aparece na minha vida. Com o Thales, um dia nós já éramos amigos, eu já cuidava dele, eu acho que 2018... Jantando no Rio de Janeiro, um dia eu, o Fábio, a Trentini, o Paulo e o Thales, aí falando na mesa, né? Aí o Paulo falou... entramos a falar sobre nomes. E o Paulo falou: mas por que tu usa Baumgartner e tu usa Bartelt? Pra diferenciar, né? Um fotógrafo e o agente, pra não misturar. Aí eu falei: não, porque o meu sobrenome é Baumgartner e o dele é Bartelt. Eu sou adotado. Aí o Paulo falou: o quê? Eu falei: eu sou adotado. Aí o Thales falou: adotado? Eu falei: como assim? Nunca soubemos. Aí a gente contou a história muito resumidamente. E os dois começaram a chorar na mesa. Os dois, o Paulo e o Thales. E eu falava: gente, não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Não... Aí eles: nossa, nunca imaginamos que tu tinha passado por isso. Que história é essa? E o Paulo, depois daquele dia, sempre falava: Dando, tu tem que escrever um livro. Tu precisa passar a tua história adiante. Olha quem tu é hoje, olha o empresário que tu é, as carreiras que tu cuida. Tu precisa passar isso pra frente. E eu sempre falava: gente, pra te escrever uma biografia, ou tu é um cara muito foda, ou tu é uma pessoa famosa. Porque quem vai se interessar? Eu sempre tive isso na minha cabeça. E depois que o Paulo fez a passagem dele, que ele faleceu, né? Eu acho que mexeu um tanto com a gente, assim... E eu fiquei pensando, eu acho que ele estava certo. A vida é tão curta, por que a gente não pode passar, né, um pouco... Se eu conseguir ajudar 3 pessoas que leem um livro e se encorajem em correr atrás dos sonhos dela, já vai estar ótimo. E aí foi onde eu resolvi escrever o livro. E assim, eu te falo que a resposta que eu tive foi muito absurdo. De pessoas do Brasil inteiro. De Santa Catarina, que é da onde eu sou... Você é de Itajaí. Eu sou de Itajaí. De Santa Catarina, da onde eu sou, até Belém do Pará. Pessoas que me escrevem no Instagram falando:
eu li seu livro, você não tem ideia do incentivo que você me deu, o quanto você me fez reviver os sonhos que já estavam adormecidos. Porque a gente tem muito isso, né? Eu não tenho dinheiro. Não tenho padrinhos, né, que me levem pra fazer. Então, deixa eu fazer outra coisa. Não, eu também não tinha. Não tinha dinheiro, não tinha padrinhos, eu tinha um sonho. Então, eu fui correr atrás do sonho, que é o que eu conto no livro. Eu conto cada detalhe das coisas que eu passei, assim. De chegar em São Paulo, que também não foi fácil. Nada é fácil, né? Eu tive que ralar muito, mas eu tava determinado. A minha determinação fez eu chegar onde eu cheguei. Onde é a virada de jogo ali aqui em São Paulo, já quando você tá aqui? O que aconteceu? Qual foi o grande momento? Eu acho que a vinda já foi o grande momento. Mas você já sabia o que Já. estava para acontecer? Já. Em 1995, eu vi um videoclipe chamado Freedom, do George Michael. Não sei se vocês lembram desse videoclipe. Não me lembro. Ele é maravilhoso. Mas sabe a música? Sim. Esse videoclipe tem as supermodels da época. Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista. E elas cantam, elas interpretam o videoclipe. O George Michael nem aparece. São elas. Num casarão, assim. E eu tava em casa, na sala, assistindo televisão. E passou esse videoclipe e eu fiquei... Eu juro, tá? Parece assim... Foi isso. Eu fiquei chocado com aquilo. Com aquele videoclipe. Pra saber quem eram aquelas mulheres. Eu tinha 15 anos. A partir daquele dia, eu comecei a ir numa banca de revista que tinha no centro de Itajaí. Eu não tinha dinheiro para comprar revista. Eu não convivia com revistas. Então, eu fiquei amigo do cara da banca. Então, eu ia toda tarde lá, depois da escola, folhear as revistas de moda que tinham. Vogue, Elle, Marie Claire. Todas as revistas que tinham essas supermodels. E aí, meus amigos todos da cidade, da escola, começaram a me mandar foto delas, recortavam, me davam. Então, eu comecei a colecionar. Então, eu virei um apaixonado pelas supermodelos. E eu fui em busca de coisas na região que tinham a ver com modelo. Então, eu descobri que tinha uma faculdade de moda em Itajaí. Então, eu fui lá, bati na porta, não tinha dinheiro para fazer a faculdade, mas eu fui lá e falei, vocês precisam de alguma ajuda? Aí, a gente vai fazer um desfile de formatura. Eu falei, eu quero fazer, quero ajudar. Então, eu ia lá, ajudava o desfile de formatura. Aí, eu descobri um concurso de modelos que tinha na época, chamado Elite Model Look, que foi um concurso muito importante, que descobriu Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio, várias modelos muito importantes. E esse concurso tinha etapa em Itajaí, Balneário Camboriú. Então, eu ia, ele carregava o Fábio comigo, meu irmão, coitado, falava, vamos. Ele só ia. Então, nós ajudávamos a organizar fila. Mas é aí que o Fábio também começa a fotografar ou ele já tinha... Não, ali ele começa a ir comigo. Onde eu ia, ele ia. E a única função que nós tínhamos era organizar a fila. Sabe, dar o papelzinho, preenche aqui. Você vai entrar naquela sala lá, aquela sala que a gente nunca entrou. Mas era lá que acontecia a seleção. E então, fazendo isso durante algum tempo, aí eu comecei a descobrir o Morumbi Fashion na época, que hoje é o São Paulo Fashion Week. Paulo Borges, meu grande amigo, querido. Te amo, Paulo. Eu já conto essa história há muito tempo, né? Então, assim, uma amiga minha falou, tu viu que vai ter uma semana de moda em São Paulo, chamada Morumbi Fashion? Eu falei, uma semana de moda? Porque aí todo mundo já sabia que eu era enlouquecido por modelo. Aí eu falei, uma semana de moda chama Morumbi Fashion. Fui na casa de um amigo que tinha telefone, porque eu não tinha telefone em casa. Liguei, porque no jornal tinha o número da assessoria de imprensa. Gisele Najar, eu lembro. Liguei nessa assessoria do telefone dele, interurbano, né, gente? Caro, né? Nossa. Liguei muito rápido, falando, tudo bem, aqui tá falando Anderson Baumgartner, eu tenho queria saber como é que faz para ir no Morumbi Fashion, lá de Itajaí. Aí ela falou, manda, você trabalha num veículo, manda por fax a capa do veículo que eu vejo as credenciais. Eu falei, tá bom. Desliguei, falei para esse mesmo amigo meu, é um amigo muito legal, chamado Rodrigo, ele era crânio desde aquela época, ele tinha até computador em casa. E tanto que ele fez a capa do jornal para mim. Hoje ele trabalha na NASA, lá nos Estados Unidos, o Rodrigo. Caramba. E aí eu falei, eu preciso de uma capa de um jornal, tem que me ajudar. A gente inventou um nome chamado Jornal Perfil. Criaram um jornal? Criamos, naquele computadorzinho que fazia... Ele criou, ele é um gênio, assim, porque isso faz muitos anos. Ele criou o Jornal Perfil e eu mandei por fax. O telefone da casa dele tocou. Era da assessoria. Aí eu falei, Anderson, eu falei, isso, tudo bom? Então, eu tenho 5 credenciais pra você. Uau. Eu falei, tá bom, muito obrigado. Eu falei, e agora, como é que eu vou? Não tenho dinheiro pra ir.
Eu e o Fábio tinha que ir. O Rodrigo não podia. Fui na dona de um shopping center que tinha lá em Itajaí, chamada Zizi, uma grande amiga minha até hoje. E ela tinha uma marca de roupa, além do shopping. Fui lá e falei, tá sabendo? Eu era bem relacionado, tá, gente? Eu falo, network é tudo na vida, né? Tu não precisa nem de um diploma. Tu tendo Você network, já tu tinha vai. essa facilidade? Muito. É. E eu era uma criança. Assim, 16 Legal. anos. Aí fui Qual nela... seu signo? Câncer. Aí eu fui lá e falei, deixa eu te falar, vai ter uma semana de moda em São Paulo chamada Morumbi Fashion. Tu ouviu falar? Ela falou, não. Eu falei, é uma semana de moda, vai ter Zoom, Zapping, fórum. Ela falou, ai, que legal. Eu falei, quer ir? Ela falou, mas como? Eu falei, eu tenho 3 credenciais pra ti. Tu só precisa levar eu e o Fábio. Ela falou, fechado. Aí ela pagou o ônibus pra gente vir. Muito sagaz, né? Muito... Consegui... Mas aí você já tinha uma visão até empreendedora mesmo, de fazer ali em cima, de viabilizar o seu sonho. Bucou um hotelzinho ali na Brigadeiro Luiz Antônio pra gente. A gente ficou ali uma semana. E a gente foi em todos os desfiles. Aí o Paulo Borges, né, que é meu amigo querido, ele foi rever umas imagens antigas. E ele sabe dessa história, claro, eu contei pra ele. E eu vi em todos os Morumbi Fashions, tá? Pelo jornal Perfil. Esse jornal nunca existiu. Aí Por uns bons anos. Bons anos. Não façam isso, tá, gente? Hoje em dia não tem mais como fazer isso. Mas era um sonho muito grande. Eu não tava fazendo mal pra ninguém. Aí o Paulo Borges foi rever umas imagens do Morumbi Fashion e ele me ligou e falou, tu é cara de pau, né? Eu falei, por quê? Ele falou, além de tu vir como imprensa que tu não era, tu tava na primeira fila? Eu falei, tu acha que eu viria pra segunda? Óbvio que eu tava na primeira fila, como imprensa. Gente, amei. Era eu, Regina Guerreiro, Érica Palomino, na época. Todo mundo ali sentado na primeira fila e eu lá, eu e Fábio, ó. Maravilhoso. E aí tudo começou. Tipo assim, aí eu comecei a me apaixonar cada vez mais e mais e mais. Até que em janeiro de 98, eu consegui R$250 com uma amiga. 80 da passagem de vinda, 80 de volta. Então eu guardei, sobrou 90. Liguei para uma amiga, outra amiga de Itajaí que estava nesses concursos da Elite, que passou e morava em São Paulo para ser modelo da Elite. Liguei para ela de um orelhão, falei, posso ficar na tua casa 5 dias, que eu vou pedir emprego aí em São Paulo? Pode. Vim, fiquei na casa dela, vim na frente, o Fábio ficou. Consegui essa agência francesa. Várias coincidências, claro, que tá tudo no livro. Mas aí consegui, fui contratado, eu fui assistente do assistente, eles estavam abrindo a agência. E aí eu fiquei 9 anos lá e depois eu abri a minha, que é a Way. E a Way existe há 18 anos. Mas foram 9 anos ali desse começo. Mas é bem interessante essa história. E claro, tem que ler o livro, né, gente? Não, e muito perrengue também, né, Matheus? Assim, as pessoas falam, ali ele já venceu. Não. Olha o tanto de coisa que você passou. Não, e não venceu, porque chega aqui em São Paulo é uma cidade maravilhosa, mas ela é muito cruel. São Paulo tem, eu sempre falo, tem 2 lados, né? Um lado muito cruel e um lado muito glamouroso, óbvio, que tu vai andar, vai morar bem, vai trabalhar bem, vai comer bem. Mas tem um lado muito ruim. Eu levava 2h30 para chegar na agência que eu trabalhava. Andava 20 minutos, pegava metrô, fazia baldeação, descia, pegava ônibus, ficava 1 hora dentro do ônibus. E eram todos os dias. Então, isso foi ótimo? Claro que foi ótimo. Tem pessoas que passam isso até hoje, né? E vão passar. Mas foi muito difícil. Muitas vezes dava aquela sensação, será que eu desisto? Será que eu volto para Itajaí? Será que eu procuro um emprego lá? Mas não, era o meu sonho. E que bom que eu não desisti. É o que eu falo para as minhas modelos. Assim, eu sempre tive um clichê de uma frase que eu tenho comigo, que é mais vale a lágrima de uma derrota do que a vergonha de não ter tentado. Isso sempre ficava na minha cabeça. Eu prefiro tentar até o máximo, mesmo que eu não dê certo e voltar, do que eu voltar e daqui tanto tempo olhar para trás e falar, e se eu tivesse tentado aquela vez, né? Aquela oportunidade que eu tive. E hoje eu sou um privilegiado. Eu vivo do meu sonho. Eu trabalho com um sonho que eu tive aos 15 anos de idade. Eu tenho 47. Então, assim, até hoje eu vivo e faço o que eu amo fazer. E eu tenho certeza que isso é para poucos, né? Porque muita gente trabalha para sobreviver, por sobrevivência. Então, tu vai para um trabalho que tu não é feliz, que tu é maltratado, que tu muitas vezes passa humilhação, porque tu precisa daquele emprego. Eu não. Eu sou um privilegiado. Eu agradeço a Deus todos os dias por isso. A gente, nos bastidores, estava falando, se você está assistindo a novela Vale Tudo, né? Da Bela Campos, que ela é modelo, né? Ela ingressa ali na carreira de modelo e influenciadora. Como que você vê isso? Modelo e influenciadora hoje em dia, que é,
né? As pessoas... Modelo, influenciadora, pode ser tudo um pouco, né? Tudo um pouco. Existe uma polêmica em cima disso, né? O São Paulo Fashion Week acabou de terminar com essa polêmica, assim, de influenciadores nas passarelas, né? Que, enfim. Olha, é muito complicado, Lê, porque o Brasil é o lugar que mais tem visibilidade de internet, né? No mundo. Eu acho que nenhum outro lugar tem tanta importância à internet como tem aqui. Isso é bom para as marcas, obviamente, né? Isso traz... É que a gente gosta de reality show. Estamos no 25º Big Brother, né? O Brasil consome reality. E as influenciadoras mais bombadas, se tu olhar, a maioria delas são realities. Elas mostram o café da manhã até a hora que vai dormir, né? E isso faz com que as pessoas consumam e comprem e tal. Eu acho que é o seguinte, eu acho que tem um trabalho que a influenciadora faz que a modelo não vai conseguir fazer. A não ser que essa modelo vire uma influenciadora. E tem um trabalho da modelo que a influenciadora também não vai conseguir fazer. A não ser que essa influenciadora tenha um perfil para ser uma modelo também. O que não dá é para uma modelo que não é influenciadora fazer o trabalho da influenciadora e uma influenciadora que não é modelo fazer o trabalho da modelo. Então, eu acho que existe são duas carreiras diferentes, no meu ver, tá? A modelo é a modelo, a influenciadora é a influenciadora. Elas podem se juntar em algum momento? Podem. Mas tendo competência para aquilo. Mas eu vou um pouco além, então, em cima Pode desse assunto. Na novela Vale Tudo, a gente tem aí nesse remake, né? No remake de Vale Tudo, a personagem, a Maria de Fátima, na primeira versão, era modelo. Uhum. Agora, você coloca o status de influenciadora. Pano de fundo ali, tudo bem, começa como trabalho de modelo. O que eu quero entender de alguma maneira, me parece que a posição de influencer tomou o lugar que a moda já teve há alguns anos atrás. É como, de alguma maneira, a novela estivesse comunicando o seguinte: já não é mais o foco em brilhar na passarela, e sim brilhar na internet. Como que você, que é um profissional que tem Alessandra Ambrosio, Fernanda Tavares, Marlon Teixeira, Carol Trentini, ali no seu catálogo, como a gente, você representa, entende essa modificação em cima de uma história original, que o foco era numa modelo? Ou seja, quer dizer que a modelo tem que virar influenciadora? Será que de alguma maneira isso não está no pano de fundo? Eu acho que ali eles quiseram pegar esse público de influenciadora, né? Eles quiseram ficar meio atuais com o que está acontecendo no Brasil. Então, eu acho que ela ser modelo e influenciadora é para pegar as duas camadas ali, né? O que eu acho é o seguinte, eu tenho influenciadoras, né? A Thay de Mello, por exemplo, é uma influenciadora incrível, que ela entrega coisa, ela é uma creator. Ela faz coisas que uma modelo não vai fazer, né? E vice-versa. Então, eu acho que a novela, eles quiseram... Primeiro que assim, a Maria de Fátima, ela não tem um perfil de modelo. Ela é linda, a Bela é lindíssima, eu fico chocado com a beleza dela. Mas ela não tem... né? Ela não tem a altura que a modelo precisa ter. Ela não tem, né? E o que é ser uma modelo? Modelo é o quê? De, sei lá, aqui num... sei lá, num shopping. Não, o modelo tem uma carreira de modelo. É ir pra fora, é tu ter uma agência de modelos lá fora, é tu desfilar pra grandes marcas. Tanto é que no primeiro episódio, eu acho que o diretor da novela, ele é... eu esqueci o nome dele. Que horror. Mas, eu também esqueci, mas eu confiro aqui e te falo. Tá, mas ele é casado com a esposa dele, já foi estilista. Já desfilou no Fashion Rio. Então, ele é uma pessoa meio antenada. Tanto é que ele chamou a Carol Trentini pra fazer o primeiro episódio. Foi. Que é aquele episódio das Cataratas do Iguaçu, que ela tá com o Cauã. E a Bela entra como figurante. Vocês lembram dessa fala? Lembro. Que ela até fala... pra vir pra cá pra ficar de costas, podia ser qualquer uma. E foi realmente... exato. Né? A Maria de Fátima, ela comenta isso na hora. Porque ali ele quis mostrar que o quê? É o Paulo Silvestrini. Paulo Silvestrini. São dois modelos. O Cauã foi um grande modelo. A Trentini é uma grande modelo. Então, eles são os reis da cena ali. Que a participação deles ali naquela cena era mostrar realmente dois modelos. Que faz parte da lei. Que é minha, é sua. Então, ali, eu acho que ele conseguiu botar bem, assim, a Bela, naquele momento de modelo, a Bela ficou lá de figuração. E no momento de influenciadora, pode ser que ela tenha muito mais destaque. Mas não vai ser uma história verdadeira se eles pegarem a Bela e colocar a Bela desfilar na passarela de Paris, né? Pelo que eu tô te dizendo, assim, não que a Bela não possa, não que a Maria de Fátima não possa. Na ficção, ela pode.
Mas na vida real vai ser muito difícil. Então, mas eu tenho uma pergunta um pouco mais complicada. Que eu tenho curiosidade de saber. Olha, você é a autoridade nesse país que pode falar sobre esse assunto. E É real. Porque eu tenho uma preocupação, eu vejo na internet esse assunto virar um trend topic. uhum. Recentemente, no caso do Neymar, por exemplo, uma garota de programa que teria encontrado com ele, participado, enfim, do evento, foi apresentada como modelo. Ela foi chamada assim por alguns canais de imprensa. E eu vejo muitas modelos chateadas com essa associação. A Lê estava falando sobre essa questão também de falar de job. Job, que era o trabalho da modelo, de repente vira o fazer programa. Sem julgamento. Uhum. Mas por que fazer essa associação? A modelo que leva tantos anos para chegar ali na passarela, construir uma carreira. Você, que tem os principais nomes da moda no Brasil, a maior agência que toma conta de carreiras nacionais e internacionais de modelos, eu fico curioso para saber o que você pensa disso. Ih, Matheus, isso já foi uma polêmica gigantesca. Eu acho que saiu até no site de vocês também. Eu saí em todos os lugares falando sobre isso. Que eu dei umas declarações, me ligaram para saber informações e eu dei. Porque, assim, eu acho que é um absurdo um jornalista tratar uma garota de programa como modelo. Porque a chamada era... A modelo fulana de tal ganhou 20 mil reais para sair com o jogador Beltrano de tal. Ela não é modelo. Se ela ganhou 20 mil para fazer sexo com ele, isso aí já não é uma carreira de modelo. Carreira de modelo é tu ir para Paris fazer um desfile da Dior, tu ir para Nova York fazer um desfile do Marc Jacobs, tu tá na capa da Vogue, tu tá fazendo São Paulo Fashion Week, tu fazendo uma campanha de moda para a marca X, Y, Z. Isso é uma carreira de modelo. Aquilo tudo que a gente tá falando aqui, tudo que tá no livro. As supermodels, né, que eu contei, Gisele, Carol Trentini, Alessandra Ambrosio, entre vários outros nomes. Elas são modelos. E tá tudo bem a garota de programa ser uma garota de programa. É a profissão que ela escolheu, entendeu? Tipo, o que não pode é um jornalista, um veículo, colocar esse título. Porque na hora, porque ela pediu para ser chamada assim. Mas eu não posso, eu tenho um veículo, eu não posso colocar... Até no meu Instagram, não vou nem falar de veículo, tá? Não vou nem falar de grandes responsabilidades, vou falar do meu Instagram pessoal. Se a pessoa falar, mas pode colocar que eu sou uma modelo? Não, pode colocar que eu sou um padeiro? Um médico, falar assim que eu sou tu pode colocar que eu sou um doutor? Doutor é uma fulano? profissão, né, Aí gente? eu falo, mas tu não é doutor, tu é personal. Então eu não posso... É isso, é eu saber a minha responsabilidade do que eu tô passando para o meu público, mesmo que seja no meu Instagram. Imagina num veículo de comunicação. Isso é uma irresponsabilidade. Eu comecei em 98. Mesmo quando eu comecei, já era difícil, tá? A Xuxa me conta que nos anos 80, quando ela era modelo, elas eram chamadas de prostitutas, garotas de programa e etc e tal, do preconceito que o Brasil tinha referente a essa profissão modelo. Mas tinha punição pra quem não topava, assim? Ou seja, ela poderia ser prejudicada lá fora se falasse, não, aquela ali não topa a proposta, e aí, de alguma forma... Eu fico pensando nisso, por exemplo, Verdades Secretas mostrou um pouco dessa coisa do book azul, do book rosa, e aí eu fico imaginando o quanto as modelos... A Xuxa, você acabou de citar, deve, assim como outras tantas, ter sido, muitas vezes... pressionadas. Muitas vezes... Tu fala de fazer programas... Porque os caras queriam... Eu não sei, porque nos anos 80 eu não tava aí. Mas assim, desde que eu comecei, não existe. Ninguém tem acesso a essas modelos pra falar, sai comigo. A não ser que elas estejam numa festa, mas aí elas vão saber se colocar, né? De sim ou não. De repente, tem modelo que sejam garotas de programa? Não sei. Pode ser que tenham. Sim, mas aí é outra história. Aí não é o rolê da moda. Mas ela não deixa de ser uma modelo, né? Eu desconheço, mas ela não é uma modelo. Quer dizer, ela é uma modelo. Ela continua fazendo os trabalhos. Se ela parar de fazer trabalho de modelo e virar só garota de programa, ela é garota de programa, né? Então, assim... quando eu comecei em 98, muitas vezes a gente descobria uma menina ou abordava uma menina na rua e falava, você pode ser modelo. E a mãe ou o pai ou a avó diziam... Não vai, porque se você for, é trabalho de garota de programa. É muito associado o modelo, até hoje, né? Era muito associado. Então, existe todo um trabalho de uma geração enorme para mudar isso. Né? A própria Shirley Mallman, que foi uma das primeiras brasileiras a estourarem lá fora, que é minha... A Shirley
teve que batalhar muito, porque ela saiu lá do Rio Grande do Sul, trabalhava numa fábrica de sapato, tiraram a Shirley de lá para ser modelo. Vai ser garota de programa. E a carreira de modelo mudou a vida da Shirley. Assim como mudou a vida da Gisele, assim como mudou a vida da Carol Trentini, assim como mudou a vida da Alessandra Ambrosio. Então é uma carreira muito digna para ser associada à garota de programa. Aí tá, em 2025, voltar esse título, não tem como, né? E agora o nome Job, né? Como um programa. Eu vou te contar uma coisa de verdade. E para vocês dois, isso não me incomoda. É até uma discussão que é feita na agência. Porque agora não pode falar job. Não tem que falar job, fala trabalho. Você tem um trabalho para Vogue amanhã. Você tem um trabalho para o desfile, para o Alexandre Hersh, que eu vi depois de amanhã. Não precisa falar job, deixa elas usarem o que quiser. É uma palavra em inglês, tá aí para todo mundo. Eu posso falar, gente, amanhã eu tenho o meu job para fazer. Vocês podem... Hoje a gravação aqui é um job. Né? Usa como quiser. Não é uma palavra só do mundo da moda, job. É uma palavra em inglês. Mas o que mais me incomoda é o título. E é um vício, tá? Eu já vi vários programas de televisão. Eu confesso que cobrindo celebridade, isso já me incomodou, porque algumas vezes a moça que vem conversar, às vezes até como fonte mesmo, tá? Ela se impõe na condição de se apresentar como modelo. Então, ela meio que quer, na condição de fonte, ou de revelar, esse título. O que eu acho que a gente tem que fazer acho que vai muito em cima do que você falou, é não aceitar, é comprar essa briga falando, olha, fulano, modelo não. A gente pode colocar aqui, porque também tem outra parada, não é só para modelo, é influenciadora também. Às vezes elas não falam modelo, mas falam influenciadora. Claro. Mas influenciadora, assim, eu crio conteúdo. Eu vou pegar aqui uma história que me veio, a exemplo, não chamaram de modelo ela, a moça do caso da Isa, da cantora Isa, do Yuri Lima. Ela já se apresentou como influenciadora porque ela criava conteúdo 18+. Exato. Então é uma discussão que a gente, assim, eu acho que não menospreza a pessoa criar conteúdo, mas influenciadora... Não dá pra banalizar, né? Não dá pra botar tudo no mesmo balaio. Não dá pra botar tudo no mesmo balaio. E assim, elas falarem que são modelos, eu entendo elas quererem. Porque modelo é sinônimo de beleza. Sim. Né? Beleza é sonho, tu vende uma imagem, Então, é claro que pra elas, sendo garota de programa, fala que é modelo, vamos falar real? Pra um cara contratar, eu vou sair amanhã com uma garota de programa, ou eu vou sair amanhã com uma modelo, é muito mais apetitoso a palavra modelo, né? Do que qualquer outra coisa. Mas assim, todo o meu respeito às garotas de programa, sim, sabe? Claro. Até porque muitas fazem por necessidade, outras por prazer, enfim. Pode fazer... é trabalho também, né, É gente? um trabalho que deve ser... É a profissão mais antiga do mundo. E deve ser muito difícil, né? Muito difícil. Mas assim, parem de usar a palavra modelo. Principalmente imprensa. Uma dúvida. Vamos lá. Eu tô acompanhando, não acompanhando muito assim, do jeito que deveria na moda, mas Paris Fashion Week, uma tendência que eu percebi. Os corpos magros estão de volta? É realmente uma tendência da diminuição dessa diversidade nas passarelas? Paris Fashion Week parece que trouxe ali uma pitada disso. Alguns canais especializados estão apontando essa possibilidade. Você acha que isso é verdade? Como que você está vendo isso? Matheus, os corpos magros nunca deixaram de estar, né? Modelo em muitas coisas, elas são cabide real. Elas botam uma roupa e elas vão desfilar. E desde que a carreira existe há tantas décadas, desde lá atrás, os estilistas, os criadores de roupa preferiam corpos altos e magros, porque o caimento da roupa, segundo eles, é melhor. Né? Quanto mais alta e quanto mais magra, consegue ver os detalhes da roupa, o caimento, do tecido e etc e tal. Então é uma coisa técnica que eu não entendo. Mas eu entendo que eles preferem corpos magros e altos. O que mudou foi que a diversidade começou a ganhar espaço. Graças a Deus, né? Tu vê uma menina curvy, tu vê uma menina plus size, tu vê uma mulher mais velha, tu vê uma menina não tão alta, tu vê outros muito mais negras, meninas transexuais nas passarelas. Então, isso mudou. O que aconteceu agora, que foi esse comentário, que tinham menos plus size, menos curves em alguns desfiles. Sim. E isso é uma coisa que realmente tem que a pessoa ir lá e
brigar para que tenha, porque pessoas precisam ser representadas. Mas tem uma consideração de alguns canais que eles falam muito sobre a decisão, até por influência, não só, né, gente? Porque a gente tá falando da moda ali na Europa. Mas, por exemplo, a tendência do próprio governo Trump impor essa questão de acabar com a coisa da diversidade, etc. Que o mundo vem trabalhando algo que é menos diversidade. Aos poucos a gente pode começar a acompanhar essa diversidade menor. E tem um outro ponto que eu também acredito que deve, de alguma forma, chegar aos seus ouvidos, que a indústria do Ozempic, do Mounjaro, a indústria do emagrecimento, muitas vezes ligada à indústria da moda. Paris Fashion Week mostra essa tendência a maior valorização, de novo, do corpo magro, como você disse, que sempre continua existindo, mas uma menor diversidade dos corpos livres, com curvas. Sim. Qual a associação que você faz e qual a preocupação como alguém que é referência? A maior agência de modelos aqui no Brasil é sua, está na sua mão esse papel de levar e fornecer talentos para grandes marcas aqui e fora do nosso país. Como que você enxerga esse desafio? Matheus, todos os dias. Todos os dias tu brigar por isso, né? Tu exigir que tem... Exigir não, porque a gente não pode exigir. Nós, agências, eu falo por mim e por todas, no mundo inteiro, não somos nós quem contratamos o modelo para o trabalho XYZ. O nosso papel é ter essas opções e mostrar o talento deles. E falar, olha como eles vão somar na tua marca. Olha como eles vão somar na tua passarela, no teu editorial, na tua campanha. Então, nunca mais deixar voltar atrás e deixar de ter esses corpos, essas pessoas que são importantes, que tem um exército atrás delas, querendo se ver ali. Então, o que a gente faz é brigar por isso. Então, por exemplo, isso acontece direto. Eu gostaria de ter 3 modelos para minha campanha. Aí tu olha e tu fala, 3 loiras, magras e altas, você não vai colocar diversidade? Você não vai ter uma menina negra? Você não vai ter uma menina curvy? Não. Eu falo, no mundo de hoje, tu tá indo contra tudo que tá sendo pregado. Mas aí tu me falou do Trump, né? Só que o Trump, pra mim, assim, ele é o averso a tudo que eu vejo de bom no mundo, né? Então, eu vou continuar brigando por isso. E eu acho que muitas agências também vão. Tu ter a menina ali, sim, mostrar pra eles que a Curvy é uma menina linda, que ela precisa estar ali para representar milhares de mulheres. As pessoas trans. Agora aconteceu um caso, por exemplo, uma agência de Nova York. Eu vou falar uma coisa que não foi concreto, tá? Mas foi uma desconfiança e que fez a gente um sinal de alerta. Por quê? Uma agência americana, parceira nossa, aprovou alguns modelos meus, é uma agência masculina. E entre eles tem um modelo trans meu, Sam Porto, que é um menino lindo, já fez muito trabalho importante no Brasil, e ele é aprovado por essa agência. Na hora de fazer os vistos de trabalho, que o modelo só pode ir para os Estados Unidos com visto de trabalho, o dele ficou para trás. Eu digo assim, a agência foi pedindo, me manda agora os documentos do fulano, agora do Beltrano, e o dele foi ficando e ficando. Chegou uma hora eu falei, cheguei no meu departamento internacional, falei, vocês não acham que isso pode ser por ele ser um homem trans? Aí falaram, a gente não sabe, mas a gente cobra toda semana. Aí eu fui lá e eu mesmo mandei um e-mail, falando, o que está acontecendo? Por que o visto dele não está sendo dado entrada? É porque ele é um homem trans? É por isso? Aí a agência, não, de jeito nenhum, a gente vai fazer agora. Aí foram lá e agitaram. Então, acho que é esse tipo de atitude que tu tem que ter. Tipo, por quê? Tem que questionar, de fato. Tem que questionar. Por quê? O que mudou, E né? usando esse poder que você tem. Porque você tem ali uma influência muito grande e talvez nem todo mundo compra essa briga. Não, então, claro. de alguma forma ali, a gente vê o seu tamanho, não só em relação ao profissional, mas a legado. Claro. Porque se não for pessoas como você fazendo isso, infelizmente a tendência é que a cartilha continue sendo aquela de Retrocesso. 10, 20, 30 A anos. gente já vive um retrocesso no dia a dia, né? Em tudo. Imagina se isso também for um retrocesso. Se eu, pelo menos, eu posso lutar no que eu tô envolvido, né? Que é isso, que é a moda, que é a visibilidade e a representatividade para tantas e tantas mulheres e homens no Brasil. Agora, se cada um fizer um pouquinho, a gente, né, vai para frente. O que você acha que tá faltando hoje no mundo da moda, assim? Que você acha que tinha que... No mundo,
Tu acha ou no Brasil? No Brasil, no mundo, o que... Eu acho que tá faltando novos nomes de designers, tá faltando tirar um pouco esse foco de sempre as mesmas grifes no mundo inteiro, né? Tudo bem, entram umas outras muito legais e, né, vão aparecendo, como a das Irmãs Olsen, né? Que é um sucesso bilionário, literalmente. Né? Uma marca que começou com uma ideia de ter uma camiseta confortável. Na camiseta, a ideia delas era fazer uma camiseta perfeita, que ela caísse bem no teu corpo, fosse confortável, e elas viraram o que elas viraram. Assim, acho que tinham que ter mais outras marcas disso, mas eu tô falando de um setor muito elitizado, né, que pessoas que têm pouco acesso a isso. Fora isso, eu acho que talvez a moda começasse a fazer mais possibilidades de mais moda para um público que não tenha tanto acesso, condições, né, de ter uma bolsa cara, uma grife cara e tivesse roupas legais também e marcas legais para um público que não tenha tantas condições que outras têm. Legal. Talvez isso. Ó, a gente ainda tem muito papo, a gente vai conversar sobre os assuntos que mais estão rendendo no momento aí no mundo do entretenimento, mas eu vou fazer um jogo com você, só vale... Eu vou falar o nome, você só pode definir a pessoa com uma palavra. Ai, meu Deus, tá. Uma palavra. Tá, vamos lá. A palavra que vem é patipum. Tá. Então, vou falar pro pessoal lá. Eu falo, aí jogam pra você, e aí vamos lá. Tata Werneck. Ídolo. Sasha Meneghel. Um anjo. Mônica Martelli. Fortíssima. Dona Deia. Amor. Paulo Gustavo. Ai. Saudade. Muito bom. Muito bom. Ó, você vai continuar, eu adorei, gente. Muito gostoso, né? Ai, nossa, muito bom. Muito e ó, bom. a gente agora vai comentar os assuntos. Você tá super convidado para participar do papo. A gente vai comentar alguns acontecimentos que estão rolando aí nos bastidores. Se for polêmica, eu quero. Mentira. É mentira. Olha, a gente vai começar dessa história que a Lê trouxe e foi repercutido. Olha, todo mundo tava dando na internet do Cauã e da Bela Campos. Então, antes da gente entrar no ar aqui, tava rolando já um papo que eles tiveram uma discussão no estacionamento ali dos Estúdios Globo, devido ao problema de atuação, mas se entenderam rapidamente. Então, será que o clima pode ficar ruim aí na... Então, olha só, o ponto é esse desafio que a Bela vem enfrentando desde as primeiras chamadas da novela antes da estreia. De acordo com a Veja, realmente o Cauã teria ficado incomodado com a atuação de Bela Campos. Em uma das cenas, teria tido ali um climão. E aí eu quero saber o seguinte. O Cauã Raymond, se ele questionou a Bela Campos em relação a alguma questão da atuação, como antecipou a Veja, de tudo, pelo que eu sei da trajetória nos bastidores do Cauã, ele não é um cara... ele é um cara querido. Nunca ouvi falar Não nada escutei. de discussão com um colega. Pode ter sido algo pontual, mas eu vejo a Bela Campos enfrentando uma resistência da internet já há bastante tempo. Eu até elogiei ela na estreia, me surpreendeu, porque eu acho que a expectativa minha e do público era infinitamente menor, mas eu sinto que a Bela não está preparada para esse papel de Maria de Fátima. Que foi... é comparação, vocês estão presos lá atrás, na primeira versão de Vale Tudo. Não, desculpa. Thais Araújo tá dando um show de atuação. E eu não vou falar sobre Débora Bloch, porque ela não estreou ainda. Mas eu tô falando da Bela Campos, e não é pegando no pé da Bela Campos, porque eu acho que ela é talentosíssima. Mas, gente, vamos lá, a Bela Campos só fez 3 novelas. Pegar um papel desse, difícil. Acho difícil, eu entendo a escolha, quem decidiu E teve lá seus motivos. a Globo tá fazendo uma manobra pra emplacar, porque ontem ela tava no Fantástico, levou ela pras ruas, e o público recebendo super... Ai, você tá maravilhosa, tá incrível. Então tem um movimento da Globo E aí o pra perfil aceitar. dela tá bombando da Maria de Fátima, não sei, Sim. mais de 400 mil Sim. seguidores. Ok, sabe? Ela já é um fenômeno na internet. Agora, eu só acho o seguinte, atenção nessa história de misturar. A gente tá falando da história de modelo influenciador, atriz influenciadora. Cuidado. É só porque eu acho que a TV Globo faz novela como ninguém no mundo. E eu acho que tem que ser preservada essa história, esse legado. Então eu me preocupo também por ela, porque com tamanha crítica eu fico pensando, quem vai ser o próximo autor e diretor que vai querer escalar pra novela? Com essa chuva de crítica. Exatamente. A Jade Picon, hoje tem dificuldade de voltar a fazer novelas, por mais que ela goste de atuar, esteja estudando muito, por conta das críticas que ela sofreu em Travessia. Eu tenho pra mim que ela deu um passo maior que a perna.
Ela poderia ter começado com um papel menor e ir crescendo. Já começou como vilã da novela, gente. Sem experiência nenhuma. Então, assim, é necessário ter horas de voo na vida, para qualquer coisa. Eu tirei uma frase que o meu irmão falou. Eu queria ter tirado... não dei o print, mas que fala muito sobre essa questão da gente ser... Eu vou pegar aqui, porque eu acho que cabe para esse momento, porque eu levo isso para minha vida. Porque às vezes a gente tem pressa de fazer as coisas acontecerem. Essa comparação, né? As pessoas comparam, mas ela é atriz, ela estudar, enfim. Coragem sem preparação é imprudência. Você pode ter coragem de assumir o papel. Se você não tá preparado, Verdade. é imprudência. Anota aí, vão te queimar antes da hora. Porque sendo bom já tem gente tentando te derrubar. Imagina se você não der conta. Exatamente. Enfim, não é uma crítica, porque são pessoas, né, tanto a Jade quanto a Bela, com um futuro lindo. Mas é a minha opinião sobre isso. Agora, vamos falar de uma outra história. Eliane Jardine. Esse caso aqui é curioso porque eu conversei com o doutor. Foi maravilhoso. Ele me esclareceu vários pontos e eu queria explicar isso para vocês. A Eliane Jardine estava com risco de perder a casa na justiça por conta das cobranças relacionadas a impostos, a multas que ela sofreu de uma suposta sonegação fiscal. Nessa lista também, Cristiane Torlone, Malvino Salvador, Dani Calabresa, Débora Seco, Matheus Solano, Reinaldo Gianecchini e Gabriel Braga Nunes. E outros artistas já enfrentam esse problema, gente, nos últimos anos, porque a Receita teria identificado que eles estariam usando as empresas, né, ou seja, o CNPJ e não pessoa física, para emitir as notas, porque o imposto é menor. Mas, gente, isso já é uma prática muito comum no setor artístico brasileiro. E aí, além de ter que pagar os 27,5% que estava sendo cobrado, eles colocaram, gente, uma multa de 150%, juros retroativos corrigidos pela Selic nos últimos 5 anos. E aí, o que o doutor Leonardo me explicou, ele acompanha vários globais, foi, Matheus, é impraticável. Muitas vezes o valor que está sendo cobrado com base nessa multa é infinitamente maior que o que eles receberam pelos trabalhos. E até, em alguns casos, como no caso da Eliane Jardine, como ela não tinha esse valor ali de patrimônio, iam ter que pegar a casa dela ao longo de tantos anos por conta da multa que somava 3,5 milhões. E aí, foi para o Supremo, né? E o ponto é o seguinte, essa reviravolta o STF, o Supremo Tribunal Federal, as duas turmas apreciaram os casos e eles decidiram por afastar as cobranças feitas pela Receita Federal. Então, informação, conversei com exclusividade com o doutor, ele me confirmou, e que, inclusive, alguns advogados que atendem uma série de artistas estão pensando em responsabilizar a União, o Estado, em relação aos danos causados, custos processuais, honorários, e também por conta do prejuízo material, porque eles ficaram com abalo moral e patrimonial durante o período que a ação estava correndo. Eles não podiam, por exemplo, vender esses bens, se eles quisessem, enfim, sem contar a exposição na mídia. E aí, o que eu posso antecipar é que eu conversei já com algumas pessoas de ontem para hoje, que falaram, é uma grande conquista para o setor artístico, sim, essa vitória, e poder saber que eles vão pagar tanto imposto, porque, na verdade, a gente tem uma carga tributária absurda nesse país. E quem dera os impostos fossem realmente usados para o que deve, né? Para investir na cultura, na educação, na saúde. Mas a gente sabe muito bem, é só ligar o jornal todo dia e a gente sabe o que está acontecendo com o nosso dinheiro. Exatamente. Tristeza, né? Uma tristeza. E tem que ter... E aí que tá. Vamos incentivar a cultura, né, gente? Vamos incentivar a galera. Tem uma coisa... Aí você deve ter propriedade até para falar. Uma questão linda desse legado Paulo Gustavo é a Lei Paulo Gustavo. Sim, sim. Que é fundamental para incentivar. Ajuda muito. Fundamental. Graças a Deus a gente conseguiu isso. E foi uma vitória em nome dele. Mas é perseguição quase, né? Assim, é uma coisa muito, muito maluca. E o que tu falou mesmo, Matheus, que a gente paga de imposto... Perder a uma casa. coisa absurda. Tu tem que te matar pra... Cara, a gente trabalha e se a gente for separar, for calcular, aqui é porque além de tudo tem uma multa absurda. Se a gente tirar tudo que a gente paga, tirar os impostos, é muito triste você imaginar que é o nosso dinheiro envolvido em tanta coisa errada que a gente vê todos os dias. Desviados, mal aplicados, coluios políticos. E a gente perde a esperança de achar, muitas vezes, que isso não vai mudar. Eu prefiro acreditar que pelo menos vai diminuir. E fora a falta de
remédio, de Sim. saúde, de o básico. segurança. A gente tá vivendo um horror aqui em São Paulo. Um horror. Ó, deixa eu destacar aqui a entrevista de Daniela Beirute. Eu achei muito legal. A Daniela Beirute, que é a CEO do SBT, herdeira de todo o legado, junto com as outras irmãs de Silvio Santos, esse legado lindo, ela disse que quer construir, olha só, eu achei ousado, eu gostei. Daniela Beirute, CEO do SBT, revelou que quer fazer um parque de diversão no estilo Walt Disney. Vai ter o navio do SBT. Ela quer que o SBT vire universidade, faculdade de comunicação. Nossa. Olha que ousado. Eu achei essa entrevista pro canal Meio Mensagem, pro jornal. Olha, é muito interessante. Inclusive, parabéns ao Meio Mensagem também pelo aniversário. É com muita alegria que a gente vê esse desejo dela de reinventar e manter o SBT raiz. Ela fala que briga pela programação infantil. Criticar, todo mundo critica, né? E eu achei tão bonito o que ela disse. Eu acho que ela se esforça, né? Eu acho que ela tá com que ela a vontade. tenta. E, gente, às vezes, na tentativa vai ter erro, sim. É normal, né? Ninguém nasceu só acertando. Mas que vontade que ela tá tendo de mudar. E ela falou um negócio que o Silvio dizia. Ela disse, olha só, meu pai não ligava pros comentários. E aprendi com ele, que era um professor em vários assuntos. Desde criança nos dizia, se ele fosse se importar com o que falavam a seu respeito, jamais teria feito nada. E aí Exatamente ela conta a isso. história. Olha, eu achei muito legal. A fábula da formiguinha surda. Havia um grupo de formigas em um morro bem alto para subir. Foi dada a largada, mas só uma conseguiu subir. E justamente a que era surda. Ela conseguiu porque não ouviu as reclamações de que era difícil, de que era muito alta e etc. Sinto que tenho muito o que fazer e não quero perder tempo com a maldade nas redes sociais. É isso. E que siga esse caminho. O entretenimento agradece, né? Exato. Eu gostei. Acho Uau. que ela tem um... Firmeza. tem que ter, porque Postura. não é fácil Meu Deus. assumir esse E as redes sociais também, né, gente? Nossa. Tantos juízes, né? Nossa, todo mundo quer opinar, todo mundo quer dar palpite. Meu Deus do céu. Esse perigo que tá todos os dias aí ao redor das pessoas. Aquela série Adolescência fala muito disso, né, e gente? foi tão... Eu fiquei impactado, mexeu muito comigo essa série. Comigo também. Foi muito forte. Comigo também. Eu Eu fiquei fiquei muito- muito impactado. Foi um negócio, assim, deu demorar pra voltar. Porque... É porque é tão real, né, É, Matheus, que a gente é. fica assim, tipo, cacete, como é que a gente não pensa sobre isso, né? E eu acho que eu visitei muitos lugares também. Foi Sim, estranho, sim, sabe? sim. Porque coisas que não aconteceram, mas que eu visitei possibilidades, mas coisas que eu senti similar a essa coisa do que acontece na nossa adolescência, na nossa escola. E o impacto disso na nossa vida adulta. Meu Deus, eu Nossa, também... Pesada. Vieram muitos gatilhos. Eu fiquei um tempo, meu Deus, recuperando. Eu falei isso com a minha mãe e com meu irmão. Ó, eu preciso comentar. O caderno Ela, do jornal o Globo, né? Ney Matogrosso vindo com o seu filme Homem com H. E o caderno Ela fez essa entrevista linda no jornal o Globo, falando desse personagem da vida real que ganha as telonas. Eu tô super ansioso para ver. Eu sou fã de Ney Matogrosso. Ele fala sobre a vitória sobre os vícios. Ele fala sobre a ameaça que ele teve do pai. Eu achei uma história muito bonita porque ele fala sobre o perdão que ele deu pro pai, mesmo diante da pobreza, porque ele fala que o pai chegou a ameaçá-lo com um revólver, né? Por conta dele querer dançar, né? Diante das plateias. O pai não aceitava o talento dele e disse que depois o pai se arrependeu, foi atrás dele, estava morando numa comunidade, numa favela, em condições precárias. E o pai falou, não, volta para casa, porque depois... E ele disse que não era quando ele já tinha ficado famoso, não. Mas que ele estava determinado. Ele falou, não, eu quero ser independente, eu quero seguir a minha vida e a minha trajetória. E aí, aos 83 anos, mais do que justo ganha essa homenagem com esse filme. Jesuíta Barbosa interpretando ele. Tô louco para ver, acho o Jesuíta um baita talento. Vi alguma coisa de caracterização, achei que ficou muito legal. Eu vi o trailer, tá incrível. Acho que vai ser um filmão, viu? Né? Tô curioso para ver. Enfim, adoro o Ney Matogrosso. Parabéns aí pro pessoal que produziu essa entrevista. Lê, eu acho que tem mais algum assunto que ficou faltando aí? Não, Bom, né? Passamos por todos. Preciso falar. Okay. O Diabo Veste Prada 2, volta. Eu melhor preciso pessoa. falar, porque eu tô com a pessoa. Eu tô com a pessoa que mais pode A melhor falar. pessoa pra falar com propriedade. Eu não tô muito por dentro desse 2, não, Não, tá? então, eu vou te contar o que a gente um conseguiu resuminho. saber, tá? O que a gente pode esperar, tá? A volta do Diabo Veste Prada, agora,
no segundo filme, que não vai ser baseado no livro, como muita gente estava pensando, tá, gente? O que a gente sabe é que Meryl Streep está confirmadíssima. A previsão de estreia deve ser 2027 mesmo, que ainda está em fase de pré-produção. Mas não vai seguir o tema do livro, A Vingança Veste Prada, tá, gente? Foi publicado lá em 2013. Por hora, tem um negócio que tem muito a ver com o nosso papo aqui, que é sobre a chegada desse universo digital. E a luta de Miranda para justamente enfrentar esse novo mundo, com esses novos desafios, né? Nossa. O mundo digital mexendo realmente, essa coisa da inteligência artificial. Enfim, a gente vai ter a Emily Blunt também, os papéis originais já estão confirmados. E olha, o que eu posso dizer é que eu estou ansiosíssimo. Agora você, como esse cara da agência de modelos que tem os principais nomes do cenário da moda que vão pra fora, me conta, é um desafio também dar uma continuidade num projeto como esse, num cenário que é completamente diferente daquele lá de 2006? Ou seja, quase 20 anos, mais de 20 anos. Eu acho que o primeiro foi... O primeiro foi inspirado na Anna Wintour, né? Essa poderosa editora da Vogue americana, que é a mulher mais influente, mais poderosa do nosso business. Esse segundo, pelo jeito, eu não sei se vai ser inspirado por ela, porque eu não sei se a Ana chega a passar por isso. Então, precisa entender se realmente vai ser uma inspiração nela ou vai ser um novo momento. É verdade, faz todo sentido o que você está trazendo. Redes sociais, E essa digital... Tô curiosa, viu? E essa superação digital, né? Esse aprendizado que todos nós precisamos em todas as profissões, né? Porque o mundo é novo para todo mundo, todos nós. Total. Então, com certeza ela também passou por isso, obviamente. Mas é que o primeiro, Matheus, foi tão inspirado nela, né? Foi De relato muito. de secretárias e de Sim. estilistas e a competição dela com a Carine da Vogue francesa. Pra gente que trabalha nisso e sabe do bastidor, foi tão incrível. Tinha até a Gisele lá pra endossar que era realmente uma história quase verídica, né? Claro, muita coisa fictícia, mas muita coisa verídica também. Então, eu também tô ansioso por esse 2. Eu também. Espero que eles Claro, sejam... vem logo. Espero que eles sejam fiéis ao primeiro, né? Que traga essa Miranda, essa personagem tão poderosa que ela é, que... Continuidade de filme sempre me dá um pouquinho de medo, ainda mais um A mim também, a mim remakes, também. como né? esse. Eu sempre ouço, o primeiro foi muito melhor. Ai, É difícil dá um ouvir medo. que o segundo foi muito melhor que o primeiro. Eu não sei se sou só eu, mas Não, sim. acho difícil. E a Anna Wintour eu sou fã dela. É uma referência, né? Uma referência. Ela sorriu pra mim uma vez numa foto. Eu falo isso no livro. Sério? Sério. Mas isso onde? Me conta. Foi em 2005, eu fui assistir um desfile em Nova York. Aí eu tava com uns agentes. Só que assim, lá atrás, em pé, né? Todo mundo sentado. E aí um amigo meu, agente de lá, falou: a Ana chegou. Naquela época não tinha rede social. E eu falei, eu vou lá. Aí ele falou, não vai, que ela tá com segurança. Eu falei, eu vou lá. Desci. Passei na frente dela, o desfile não tinha começado ainda, e ela olhando pra frente, sem olhar pra ninguém. Eu olhei pro segurança, ele tava um pouquinho mais afastado. Eu tava com uma maquininha digital. Eu falei, oi, eu posso fazer uma foto sua? Ela olhou pra mim bem séria e falou, pode. Aí quando eu fui fazer, sabe quando o flash tá ligando ainda? Então eu fiquei com a câmera assim, ó, e o flash ligando, e ela parada olhando. Aí eu fiquei nervoso, eu falei, I'm Brazilian. Aí ela fez, nice. E aí eu cliquei na hora, então saiu um nice, ela sorrindo. Aí eu tentei colocar a foto no livro, ela não liberou. Porque é sorrisão Eu tô também, procurando. vai. Ai, eu procurando. Não tem. Eu coloco no livro, a Anna Wintour não autorizou, porque eu mandei a foto pra ela. E realmente era uma foto feia, assim. Ela não 2005. Não, aí ela pediu, eles pediram pra mandar a foto, aí eu mandei a foto. Ela ficou, tipo, 5 dias pra responder, eles ficaram. Aí veio a resposta falando, a senhora Wintour prefere que não use essa imagem. Ai, Que que pena. pena. Eu falei, tá bom. Mas a lembrança ficou, isso que importa. Não, ficou. Aí eu postei no meu Instagram. Isso que eu perguntava, tá lá nas redes, né? Aí já tá. Aí também vai todo mundo ter acesso. Mas foi uma experiência boa que eu tive com ela. Cara, que legal que você teve esse encontro. É um ícone, né? Então... Depois eu encontrei ela várias vezes, mas nem cheguei perto, né? O medo de apanhar. Olha, muito bom. Lê, alguma consideração? Eu achei incrível, porque a gente conhece, né,
E saber a fundo, você falando desse mundo, é muito bacana, assim, com propriedade, né? Falar Obrigado, você Lê. E vive. assim, tem E a sua tem história tanta coisa incrível. pra falar Parabéns. também, né, gente? Então, um curto tempo, assim. É, Sua história você dá tem um muita gás história. pra quem quer Mas, começar. Ó, depois você já tá convidado pra gente fazer um novo papo. Porque assim, eu Vamos. imagino que você tem muita história mesmo. E a É. gente tá super interessado em saber. Não, Então, muito, vamos. assim. É muita É, coisa muito que a gente- legal também. Muita coisa que as pessoas não imaginam que acontece. Ah, é só glamour. não é, né? Amor. Tem perrengue também. Quem dera fosse só glamour, O né? pessoal pensa que a nossa profissão é só, né? Só Que a gente tá ali só aparecendo naquele momento e fazendo as coisas acontecerem. Os bastidores, né? Mal sabem, né? Quem vê... Como é que é aquele ditado? Eu sou péssimo em ditado. Quem vê cara não vê corre? É, quem vê cara não vê coração. E quem. Não, mas Não. quem vê. Todo mundo vê os. Eu confundo E as ditado, pingas que eu tomo, mas não vê os misturei tombos dois. que eu levo. Tem mesmo Eu esse. misturei dois. É quem do tem cara não vê pinga. coração. Quem vê close não vê corre, não é? Quem vê close não vê corre. Ah, é isso. Você lembrou, Letícia? Eu misturo. Eu também, mas é isso. Mas no final chegou. Quem vê close Não não vê vê corre. corre. E se você tá aí assistindo esse vídeo até agora, então já dá like, se inscreva aqui no canal. Esse foi o nosso painel Isto É, gente, que toda segunda, 17 horas, entra no ar aqui pelo canal. Só fique à vontade para compartilhar com as pessoas. E a gente tá sempre aqui recebendo convidados incríveis. E hoje a gente recebeu com essa alegria de sempre, com essa competência, dando obrigado. Imagina, De verdade, gente. eu adorei. Foi incrível. te receber. Obrigado Foi vocês, Obrigado mesmo. de verdade. Foi incrível. Assim, eu Foi me leve, Foi. foi Me gostoso. sinto honrado estar aqui. muito Honrado. feliz. Obrigado por tudo, por divulgar o livro, por Imagina. falar, deixar esse espaço para eu Fala contar seu um arroba pouquinho. pro pessoal quiser seguir, porque às vezes o pessoal pergunta pra gente depois. Qual que é o arroba? Dando Way. Só isso. Way. Mas dá a sua letra pro pessoal ter facilidade. Dando, né, gente? Dando. Dando. Que se recebe é Dando Way. W-A-Y. Way. Dando Way. E o nome do livro é Dando a Volta por Cima. Porque literalmente... E eu achei sensacional Maravilhoso. Porque tem Dando a ver, volta né? por Tem cima. tudo a ver. Legal. Que literalmente eu dei a volta por Você cima. Você é a volta por Eu cima. usei esse trocadilho que eu amei. Gente, obrigado então. Fiquem com Obrigada. Deus e até o próximo programa. Beijo, Lelê. Tchau.